Mais uma vez, boa noite, irmãos. Você que acompanha pela internet, que Deus te abençoe muito também. E convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmos, capítulo 78. Salmo 78. E leremos do versículo 2 até o 8. Salmo 78, do 2 ao 8, o tema da nossa meditação, alcançando as novas gerações. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 78, de 2 a 8. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra e por esse tempo. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que a tua palavra, Senhor, alcance corações abertos. Oro em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Quanto tempo dura uma geração? Depende de que geração ou que tipo de geração estamos falando. Mas há quem diga que existe a geração familiar e existe a geração social. Geração familiar tem a ver com a linhagem familiar. E a mudança de geração familiar ocorre quando, por exemplo, alguém que faz parte de uma linhagem familiar inicia uma nova família, mas levando adiante o sobrenome ou a origem, a ascendência familiar. E, segundo a sabedoria popular, em um século, uma linhagem familiar tem pelo menos 4 gerações. Então, tomando isso por base, uma família tem uma nova geração a cada 25 anos. Tomar aí como base. Mas há também a geração social. E inclusive alguns dão até nomes a essa geração social. Você já deve ter ouvido falar da geração alfa, geração beta, geração X, Y, Z. Tem até a geração cristal, que é aquela geração que quando tudo vai bem brilha, que é uma beleza, mas quando sofre pressão quebra. Ouviu? Tem vários tipos de geração social. E seria, na verdade, um grupo de pessoas que nasceram ou viveram uma mesma época, ou vivenciaram uma mesma experiência social. E é difícil mensurar, medir quanto tempo dura essa geração social, porque muda muito de acordo com o contexto. O que acontece é que, com o tempo, esse intervalo de novas gerações, ou geração social, tem mudado, tem diminuído. Mas essa é uma outra discussão, não é o que nós queremos falar nessa noite. Porém, tomando como base a palavra de Deus, pensando em uma passagem bíblica, não exatamente essa, mas essa tem uma ligação com o que vamos falar. Quando o Senhor jurou lá em Cádiz Barneia, que os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, de 20 anos para baixo, não entrariam na terra prometida ou no seu descanso. A Bíblia nos diz em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 14, que de Cádiz Barneia até a entrada em Canaã foram 38 anos. Então, tomando essa passagem, que Números vai dizer, lá no livro de Números, se de 20 anos para baixo foram os que entraram, ou daí para baixo entraram, então as gerações duravam em média 20 anos, ou tomando a palavra como base, 20 anos, nem mais, nem menos, ou seja, pessoas acima de 20 anos não entrariam. Mas as gerações passam, gerações mudam,
Eclesiastes nos diz: geração vem, geração vai, ou geração vai, geração vem. E eu, inclusive, sou de uma geração que, quando ia mal na escola, sofria na cobrança da mãe. Mas hoje em dia, e eu testemunhei muito isso enquanto trabalhava numa faculdade, que se um aluno vai mal, os professores sofrem muito nas mãos dos pais. Eles vão lá reclamar com os professores, porque antigamente era: filho, por que você tirou essa nota ruim? Aí hoje os pais vão lá: professor, por que você deu essa nota para o meu filho? Veja só como as coisas mudam. Porque justamente as gerações mudam e os valores em parte também. Mas, irmãos, Deus não muda. Os valores que Deus estabeleceu não mudam. A dificuldade é que as gerações antigas ou anteriores não conseguem falar com as novas gerações, não falam a mesma língua, e com isso temos vivido o que chamam de geração pós-moderna, e trazendo para o nosso contexto, até pensando nos países europeus e até Estados Unidos, estão vivendo uma geração pós-cristã, uma geração que não conhece mais o Evangelho, não conhece mais a Jesus, e temos, de certa forma, não conseguido mais alcançar ou tocar as novas gerações. E sendo o mês de maio, e por tradição, um mês sobre a família, gostaria de falar nessa noite, em nome de Jesus, sobre alcançando as novas gerações. E como fazer? O que fazer para alcançar as novas gerações? E pensando no texto que nós lemos, irmãos, em primeiro lugar, reconheça os feitos do Senhor em sua vida. Não somente para si ou diante de Deus, mas diante de todos, inclusive as novas gerações. Como nós já dissemos, as gerações mudam, mas Deus continua sendo todo-poderoso. Deus continua operando maravilhas. As coisas mudam, os costumes mudam, as estações da vida, ou as estações do ano mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. E de geração em geração, Deus continua sendo o refúgio do seu povo. No Salmos 90, versículo 1 e 2, o salmista escreveu: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Deus continua agindo. Deus continua fazendo, agindo, trabalhando ao longo da história da vida do seu povo. Alguns atribuem o sucesso à sua sorte, ao seu esforço, e é claro, o trabalho, o esforço tem o seu valor. Deus honra, abençoa. E até mesmo penso, e tenho falado isso aos adolescentes, antes de iniciarmos as aulas, nós abrimos um espaço para que eles peçam, façam pedidos de oração ou agradeçam. E quase todos os domingos, alguns adolescentes pedem oração por provas. Pastor, ore pela minha prova de português, de matemática. E aí a primeira pergunta que faço: você estudou? Aí se ele não estudou, fala: então não adianta nem orar. Mas se você estudou, então vou orar. Porque se a gente não trabalha ou não estuda, isso é meio hipocrisia de pedir ajuda do Senhor em algo que a gente não se preparou. Então nós temos a nossa parte, inclusive, irmãos, nas questões espirituais. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: desperta o dom que é em ti. Algumas traduções dizem: não deixe que essa chama se apague, ou cuide para que a chama que foi acesa não se apague. É como se Paulo dissesse a Timóteo: Deus te deu uma brasa, mas é seu trabalho transformar essa brasa numa grande chama. Então faça a sua parte, Deus faz a dele, mas você tem que fazer a sua parte trabalhando. Porém, trabalhar e prosperar sem a ajuda ou sem a bênção de Deus, haverá a possibilidade de grandes dores, porque somente a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Isso é um alerta, irmãos, para que nós tenhamos em mente que toda a nossa prosperidade, portas abertas ou até mesmo portas fechadas, é a mão do Senhor atuando. E nós precisamos reconhecer o poder do Senhor e o seu agir em nossas vidas. Porque Deus abre portas e fecha, mas nós precisamos aprender
que Deus é quem age e trabalha nas nossas vidas. E reconhecer ao Senhor envolve pelo menos duas coisas: atribuir louvor e glória a Deus, e também envolve sujeitar-se ao seu senhorio. Em parte, essa passagem fala a respeito do povo de Deus saindo do Egito e entrando na terra prometida, ou da história do povo de Deus atravessando o deserto. E quem tirou o povo de Deus do Egito não foi Moisés. Quem fez o povo atravessar o Mar Vermelho não foi Moisés. O deserto não foi Moisés. E entrar na terra prometida não foi Moisés e nem Josué, foi Deus. Então é preciso reconhecer isso, foi Deus. Então é necessário que demos ao Senhor louvor, como escreveu o salmista no Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Mas como também disse, reconhecer ao Senhor os seus feitos envolve sujeitar-se ao seu senhorio. Nós temos planos, mas não é Deus quem tem que se sujeitar aos nossos planos. Nós nos sujeitamos aos seus planos. Provérbios capítulo 16, versículo 3 nos diz que nós devemos contar os nossos planos ao Senhor. Ou conte os seus planos, sujeite os seus planos ao Senhor e até os seus pensamentos serão estabelecidos. Então Deus tem planos muito maiores do que os nossos. E com uma diferença muito grande. É que os nossos planos podem ser frustrados. Mas Jó disse que Deus tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E chegamos aonde chegamos, irmãos, pelo poder de Deus. Mas em segundo lugar, testemunhe. Quer alcançar as novas gerações? Quer alcançar os seus filhos? Fale de Jesus. Fale dos feitos de Jesus na sua vida. Mas antes de testemunhar, aprenda a ouvir. Porque o que ouvimos e aprendemos, nós não esconderemos aos nossos filhos. Nós temos que ensinar os louvores do Senhor, temos que ensinar sobre o Salvador. Uma das coisas que mais gosto de fazer em visitas ou em conversas é ouvir histórias, experiências de vida, sobretudo experiências com Jesus. Como era prazeroso em dias de terça-feira, quando o pastor Josué chegava mais cedo, começava a conversar e contar as suas histórias, principalmente as que ele aprendeu, ou histórias de convívio com pessoas que ele aprendeu com essas pessoas. E quem anda com Deus tem história para contar. E na sua casa, pai, mãe, seja o primeiro a falar do Evangelho aos seus filhos. Conte a história do Salvador e conte a sua história de salvação. Acho tão bonito quando uma esposa, um esposo, conhece a história de salvação do seu cônjuge, ou os filhos conhecem a história de salvação dos seus pais, e os pais conhecem a história de salvação dos seus filhos, e sobretudo são eles quem testemunham de Jesus. Uma canção que ficou muito na minha mente, na minha memória, na época do Dia dos Pais, num domingo aqui, uma canção que é cantada constantemente, mas teve um episódio que ficou na minha memória, quando a irmã Adriana Lopes, irmão Lauro, ela cantou aqui uma canção que o título é Os Teus Passos Vou Seguir. E aí a Adriana começou a cantar ali naquele cantinho, e chegou um momento que ela quase não cantou, que a voz embargou, que era um trecho que falava assim: trouxeste Jesus, meu Pai, para dentro do nosso lar e para o meu coração. Nunca mais vou esquecer isso. E eu oro, e temos procurado fazer isso, para que nós possamos trazer a Jesus para o nosso lar testemunhando, mas também para que Jesus entre no coração de nossos filhos. Mas se nós não falarmos, irmãos, quem vai falar? Porque o mundo tem gente para falar, mas não de Jesus. E este foi o fruto na vida de Timóteo, porque sua avó falou de Jesus, ou viveu a fé, e essa fé passou a sua filha, no caso Eunice, e depois passou a Timóteo. Mas por último, creia nos feitos do Senhor. Deus continua agindo. Deus continua salvando. Então não endureça o seu coração como aquela antiga geração endureceu, porque como eu ouvi uma vez do pastor Michael Hughes, a incredulidade custa caro. Por causa da incredulidade,
Aquele povo não direcionou o seu coração para Deus, é o que nos diz o versículo 8. Por causa da incredulidade, nos diz o autor de Hebreus, o povo de Deus, sob juramento de Deus, não entrou no descanso. Hebreus capítulo 3, versículo 19. A incredulidade, meus irmãos, fecha o nosso coração para Deus. A dureza de coração nos leva à frieza, a distanciamento, à desesperança. A gente acha que Deus não se importa, a gente acha que Deus não trabalha, a gente acha que Deus não ouve. Nós temos um inimigo espiritual e a sua batalha, Jesus nos ensinou e a Bíblia nos diz que ele é mentiroso e ladrão, mas ele não rouba a nossa salvação, porque a salvação a gente não perde, não há quem possa roubar. Mas ele trabalha para roubar a nossa fé. Lembra de Jesus falando sobre Pedro, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Lembra da armadura de Deus, que o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. E uma pessoa que perdeu a fé, não tem mais como lutar, é uma pessoa que parou de caminhar. Mas então, se por um lado a incredulidade fecha o nosso coração para Deus, a fé abre as portas dos céus para nós. Porque a incredulidade nos leva por vários caminhos, e todos ruins. Mas a nossa fé em Cristo, primeiro nos leva a Cristo, e Cristo nos leva ao Pai. Há muitos caminhos que a incredulidade pode nos levar, mas somente um caminho nos leva ao Pai, é Jesus. E isso nós fazemos pela fé. Ele é o único caminho. Por isso nunca deixe de crer em Jesus e nem no que Ele pode fazer na sua vida e na sua casa. Continue crendo. Porque, irmão, não é poder político, não é professor, não é filósofo que vai mudar a vida e o coração do seu filho, sua casa e o seu coração. É Jesus. E Ele continua fazendo isso. Continue crendo e falando às novas gerações. Que Deus nos abençoe.